Tá. Meu nome é José Sena Ramos, sou filho de Manuel Ramos e Otília Sena, descendente de escravos, de negros. Moramos no Laguinho. Tá. Com 12 anos eu vim para o Paicoval, fui adotado por Suerda Maria Basto, aonde eu morei por muitos anos. Sobre a minha mediunidade, foi descobrida pelo senhor Zé Gonçalo, um senhor muito antigo, morava perto do Castelo Branco, aonde eu desenvolvi. E sou descendente de matriz africana, né? Religião matriz africana, de qual não me envergonho, tenho orgulho. Apesar de hoje a religião está um pouco deturpada devido a muitas coisas que acontecem. Mas, mesmo assim, continua sendo uma religião forte. Nasci dia 16 de novembro de 1955. E tenho como devoto São Benedito, que é o padroeiro do meu bairro, e também São Joaquim, no Curiaú. Esses são os santos que eu cultuo, porque ninguém adora, né? Santo não se adora, a gente cultua. Mas tenho 9 irmãos, 5 vivos e 4 já estão com Deus. Mas não tenho problema nenhum com a minha família pelo fato de ser homossexual, não tenho problema nenhum. Sempre fui bem aceito pela minha família. Tenho uns sobrinhos que eu adoro, que gostam de mim do jeito que eu sou, não tenho problema nenhum com eles. Até porque hoje você não pode se expor. Nunca foi o certo se expor. Sempre ficar na sua, deixar que os outros lhe julguem. O que os outros julgam não faz nenhum sentido para mim. Para mim importa o que eu sou. Só isso que eu tenho para lhe falar. Se tem alguma coisa que o senhor não gostou, né? Sou filho de Pena Verde. E tendo como guia trabalhador Zé Raimundo, o qual que me ajuda muito, muito. É uma entidade de peso, conhecida. Estamos aqui. Me diga uma coisa, doutor. Como o senhor descobriu a sua mediunidade? O senhor tinha quantos anos? Como é que foi essa experiência da espiritualidade se aproximar de ti? Como é que foi esse desenvolvimento e com quanto tempo? Qual a tua idade quando começaste a perceber que tu era uma criança, uma pessoa adolescente, ou alguém diferente? Diferente como? Na mediunidade? Na mediunidade. Sim. Eu fui na casa de uma senhora perto da sede dos motoristas, mas eu já tinha aqueles reflexos de alguma coisa, assim, alguma coisa diferente. Mas desde que idade? 12 anos. 12 anos. E eu fui na casa dessa senhora e ela tinha um altar lá. Quando eu passei perto do altar, eu perdi o sentido. Quando eu voltei ao normal, ela falou: meu filho, infelizmente tem uma coisa para te dizer, você é médico, você tem que se desenvolver, porque o seu chefe de cabeça é um índio e ele é muito exigente. Eu espero que você cuide dele muito bem, porque ele é um índio bom. Foi quando começou, aí eu comecei a me desenvolver. A tua mãe e teu pai eram vivos nessa época? Sim.
A minha mãe, ela aceitou logo. O meu pai, ele achava que isso não era de Deus, não sei o quê, um monte de conversa, né? Mas pro final ele terminou que aceitou. Na tua família, tinha alguém que já, na tua ancestralidade, que era Médium? de matriz africana? Não. Que tu lembras? Eu lembro, não. Eu lembro, não. Na minha família, só eu mesmo. E a minha irmã, a Graça, que é adepta, gosta mesmo, né? Crê. Que a Graça, além de ser uma artista, ela é uma pessoa que ela crê. Ela não desfaz de nada, ela aceita. É a minha irmã que me acompanha, sabe? E quem foi em que terreiro e qual foi o Babalorixá, o Ialorixá que te ajudou a desenvolver, que fez a tua cabeça? Não, terreiro nenhum. Nenhum. O seu Zé Gonçalo era um senhor que ele só benzia, ele experiente, né? Que chamavam, né? Então ele disse pra mim que se os caboclos queriam a minha cabeça, eles tinham que se desenvolver. Eles mesmos tinham que fazer as coisas para se desenvolver na minha cabeça. E foi assim. Eu não passei por mão de ninguém. Hoje, um terreiro que eu frequento, um terreiro que eu acho que é um terreiro de nome, um terreiro de respeito, um terreiro família, chama-se o terreiro da Dona Elza, no final da Eliezer Levi, no bairro do Trem. A quem eu confio, a quem eu... Pode acontecer lá, pode acabar me pegar lá tudinho, que eu tenho total confiança nela. E há quantos anos o senhor trabalha com o seu Zé Raimundo? Desde os 12 até os 66 hoje. E nesse tempo, por que tu não fizesses um terreiro, uma tenda, um centro para te trabalhar, fazer caridade, fazer o bem para os outros? Até porque hoje, padre, fazer caridade, eu não sei se está ainda nos quesitos da Umbanda, porque hoje a Umbanda fizeram um comércio dela. Hoje a Umbanda é um comércio, terreiro, é um comércio, é onde enche de filho de santo, é uma desigualdade, um querendo ser melhor do que o outro, é uma fofocada, então eu não nasci para isso. Mas me diz uma coisa, é a Umbanda que está errada ou são as pessoas que participam? É a religião, seja ela qual for, católica, espírita, adventista, Assembleia de Deus, é a religião ou são as pessoas? Eu acho que são as pessoas, são as pessoas. Porque o médium em si, o caboclo, ele não quer saber se o médium está, de que jeito ele está. Se tiver com uma calça branca, uma camisa branca, ou uma bermuda, qualquer roupa, e o caboclo quiser vir naquela hora, ele vem. Não precisa você se enfeitar todo. Porque hoje, você vai num terreiro, você não sabe se é um terreiro, se é uma escola de samba. É uma disputa de roupa. Mas me diga uma coisa, voltando à pergunta que tu não quis responder, por que tu não fizeste um centro? As entidades não aceitaram, não aconselharam não fazer, ou tu não quis por causa da responsabilidade, por causa de compromisso, falta de tempo? Por quê? Em tantos anos de desenvolvimento, tu não fizeste um centro? Eu nunca fiz um centro porque o meu chefe de cabeça, ele nunca aceitou. Ele nunca aceitou, porque meu chefe de cabeça não aceita que eu tenho que morar num lugar humilde, tudo, porque ele não aceita luxúria. Então, por isso, ele nunca nem me cobrou um terreiro, nem nada. E sempre a resposta, quando eu tenho contato assim com ele, a resposta é não, deixa ficar como está. E a pergunta que não quer calar, de onde é que vem o apelido de Bodeco? Não sei nem responder, porque eu já me entendi. Assim, eu acho que o apelido familiar, né? Alguém da minha família deve ter me chamado a primeira vez e todo mundo pegou, né? E olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu celebro a missa, a celebração dos quilombos aí na UNA há 29 anos. E em algum momento eu lhe via sempre na celebração, dançando, na apresentação das comunidades. Depois o senhor sumiu. O que aconteceu? Pela violência que hoje está Macapá, né? A gente primeiro, você saía daqui
ia para lá. Eu fui na missa dos quilombos para lhe ver. Porque a minha irmã falava, olha, tem um padre que ele é liberal, ele reza a missa, ele participa de tudo. Tanto faz ser na hora achei a oferta muito bonita. E a celebração, o senhor celebrando ali com aquele entusiasmo, tanto faz na hora do povo da matriz africana, como batuque, como marabaixo. Então eu fui lá para, enfim, devido à violência eu sumi. E qual a importância da Igreja São Benedito na tua formação espiritual? Na formação espiritual, eu acho que porque São Benedito é o santo que rege os pretos velhos. Então tem esse apego a São Benedito. E depois era a igreja do meu bairro, né? Onde eu me entendi na época. Os jovens, as mocinhas, onde iam se divertir final de semana era no quintal paroquial da igreja. Eu vejo falar, quando do seu aniversário, dezenas de amigos, personalidades de Macapá, do bairro do Laguinho, do Formigueiro, postam mensagem de carinho, de respeito, de atenção. Qual a importância desses amigos na sua vida? Toda, pelo fato de... Porque hoje, pela gente ser o que já é deturpado por isso. Então você tem que ser e tem que saber ser, não precisa se expor, tem que se respeitar para ser respeitado. Então, pelo fato do respeito, é que continua essa amizade até hoje e eles fazem isso para mim no dia do meu aniversário. E me diga uma coisa, qual a importância da Boêmios do Laguinho na sua vida? Eu sei que todo laguinense é boêmio. É boêmio. Eu, pelo fato de que o meu tio, João Falconério, ele foi um dos fundadores da Boêmia do Laguinho. Então, nada mais justo de que a família participasse, já que o meu tio estava lá. Aí teve meu outro tio, Nonato, Perigoso, todos eles. Então, a família nasceu, já veio nascendo e crescendo boemista. E Boêmia do Laguinho tem uma importância muito grande na minha vida, porque eu sou boemista. Eu hoje não saio no Boêmio, saio no Nido do Buritizal, por questão minha mesmo, não por nenhum tipo de problema lá. Mas é uma escola que quando ela vai para a avenida, eu faço questão de não assistir. Eu não assisto, porque eu não consigo assistir ela desfilando. E se a outra escola for adversária, for concorrer o título com ele, se o Buritizal for concorrer, eu já não saio no Buritizal, já saio em outra. Entendeu? E o senhor poderia falar um pouquinho para nós sobre as personalidades aqui do bairro do Laguinho, os ícones do Laguinho, né? Os pretos velhos, as pretas, das pessoas que o senhor cresceu vendo eles andando pelo bairro, amizade com teus pais. Qual a relação, por exemplo, da tia Zefa do Quinca, tia Biló, e outras personalidades, tia Zefa, enfim. A tia Zefa eu vejo falar, né? Não tenho aproximação, nem com a dona Biló. Mas eu sou sobrinho da tia Chiquinha, de qual ela era tia do meu pai. Eu tenho um carinho muito grande pelos filhos e pelos netos dela, que me convidam para as festas que eles fazem, inclusive são festas muito tradicionais, onde eles recebem as pessoas muito bem, muito bem. Então, faço parte dessa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre preconceito. O senhor disse que é homossexual, o senhor disse que é de religião matriz africana, o senhor é descendente de homens e mulheres que foram escravizados. Eu queria que o senhor fizesse um paralelo no passado e no presente sobre preconceito.
O preconceito, acima de tudo, ele nunca acaba, porque quem faz o preconceito somos nós mesmos. Somos nós mesmos. O preto, ele não aceita ser chamado de preto hoje, né? Mas nós somos preto. Isso não me incomoda em nada. Pode me chamar de preto, de negro. Pode me chamar. Que não tem problema nenhum. Mas o preconceito é uma coisa que ele não vai acabar. Por quê? É aquilo que eu falei para trás. Hoje, para ser o que a gente é, não precisa se expor. Então, é você se expondo que acontece o preconceito. Porque por um paga todos. Na vida, o senhor sofreu violência, sofreu preconceito, discriminação por ser homossexual, por ser negro, por ser macumbeiro, religião de matriz africana? Não. Eu não. Porque eu nunca fui de frequentar qualquer lugar, nem ir em qualquer lugar e nem de me misturar. Eu nunca fui. Então nunca dei a oportunidade para ninguém ficar com preconceito contra mim, porque eu não sou de padre, porque, se eu me desculpe, mas eu não sou povão. Eu não sou povão pelo fato de ter terminado de ser criado com a Suerda, né? Na época era uma casa de diversão. Então o muro era muito alto e a gente era mantido lá dentro para não se misturar aqui fora. Então, por isso eu nunca sofri preconceito. Tenho boas amizades, pessoas de alto escalão aí, muito gente boa, que me trata muito bem. Qual é a sua profissão? Eu sou cabeleireiro. Ah, cabeleireiro. Ainda exerce ou parou? Sim. Só não tenho mais o salão porque hoje ficou muito... Como é que se diz? Os aluguéis estão caros e também a profissão ficou um pouco desvalorizada porque aí a internet ensina as mulheres a fazer tudo. E me diga uma coisa, o senhor poderia falar para nós sobre a Macapá da sua infância e a Macapá de hoje? O que era, o que foi e o que é hoje? Macapá da minha infância, uma Macapá que eu tenho saudade. Por quê? Só se fazia compra de carne, peixe, farinha no mercado central. E quando a maré vinha até aqui perto hoje, onde é o Banco do Brasil. E a gente tinha total liberdade de ir e vir sem que tivesse problema nenhum. Não é? A Macapá do tempo de Boêmio do Laguinho, das festas do América, os Marabaixo mesmo. Então você podia ir e vir a hora que quisesse. Se alguém andasse rápido atrás de você, queria uma companhia para chegar para perto. Hoje você tem que correr, porque você não sabe o que vai acontecer. Então isso faz com que a gente também abandone um pouco as nossas culturas, a nossa vontade de ir num lugar, de ir e vir, porque a gente não tem liberdade nenhuma. Falar em tradições. O senhor frequentava a matriz de São José, o formigueiro, o arraial de São José, aquelas tradições antigas que tinham aqui em Macapá? Sim, a matriz sim, os arraiais também. Os arraiais também. No formigueiro eu nunca frequentei, mas eu tenho bons amigos que frequentam lá, muitos bons amigos. E o senhor estudou aqui em Macapá em que colégio? Colégio Amapaense. O senhor poderia falar de algum professor assim que marcou a tua vida? Professora? Professora Wanda Jucá e o professor Tiago. Esses foram teus professores? Foram meus professores. Mas fora... De português, a professora Wanda Jucá, e de canto, o professor Tiago. Fora o Tiago e a Wanda, aqui no dia a dia, tu conheceste algum professor, alguma professora assim que tu admirava, era teu amigo, ou que tu conhecias assim, mais de perto? A professora Josefa Jusileide Amoras e a professora Elvira. Essas sim, essas eu nunca esqueci. E fora do Colégio Amapaense, o teu primário e ginasial foi aonde? Foi no Grupo Escolar Julião Ramos, no Laguinho. Existia esse colégio? Sim, hoje é onde é Augusto dos Anjos.
Era de madeira, depois foi construído Pará, e os alunos do Julião Ramos foram transferidos para o Grupo Pará. Sou um dos primeiros alunos do Escola Pará. Tá aí, uma informação que eu não sabia. Então existiu no Laguinho, existiu em Macapá um colégio... Julião Ramos. Grupo Escolar Julião Ramos. Julião Ramos. Sim. E por que esse colégio foi desativado? Foi desativado. Nem eu sei, porque quando a gente estava estudando lá, de repente, quando foi no ano seguinte, a gente já teve que estudar no Pará porque ele foi demolido. Acho que na época foi questão mesmo do prefeito, né? Porque ele era da prefeitura. Era. O grupo da prefeitura. E dos governadores que passaram por aqui, qual deles assim que tu teve algum contato, conheceu melhor, viu e que tu traz nas tuas lembranças de macapaense? Aníbal Barcelos. Chegaste a conversar com ele? Sim. Aníbal Barcelos. E o senhor falou que é cabeleireiro. E pelo que dá para perceber, tu foste um dos primeiros cabeleireiros aqui de Macapá, né? E como cabeleireiro, volto a fazer a pergunta. Tu percebia que havia preconceito da sociedade por homens que eram cabeleireiros? Porque no passado eram os barbeiros. E os pais levavam os meninos para irem cortar o cabelo. E geralmente era corte militar. E depois, já nos anos 70, começaram a aparecer esses homens que se denominavam de cabeleireiros. E havia um preconceito sim contra o homem que era cabeleireiro. No passado a sociedade era muito machista. Sim. Tu percebia isso, tu já deu a resposta, que tu não ligava, tu não te importava com isso. Mas tu percebia que existia o preconceito? Sim. Até porque eu nunca trabalhei com cabelo masculino. Sempre trabalhei com cabelo feminino. Mas vi o que acontecia. Eu assisti cenas da mãe tirar o filho da cadeira do cabeleireiro com amigos meus, no próprio salão que eu trabalhava. Porque, pelo fato dele ser homossexual, não podia cortar o cabelo do filho dela. E achava que já estava induzindo. Então, esse era um preconceito. E a tua vida profissional de cabeleireiro, tu aprendeste sozinho ou tem alguém que te inspirou a ser cabeleireiro? Joel. Quem foi o Joel? Joel trabalhava no Instituto de Beleza Sulamã. Aí, já faleceu? Olha, padre, eu não sei porque ele era de fora, né? Ele foi embora. Tá. Aí eu não sei. Mas o Joel era cabeleireiro e foi uma das pessoas que te inspirou, que tu admirava? Sim. Porque ele trabalhava com a mesma senhora que eu trabalhava. Eu trabalhava no salão da senhora que eu trabalhava e eu trabalhava na boate. E me diz uma coisa, desses cabeleireiros que tu conhecestes aqui em Macapá do passado, qual deles, assim, além desse, tu acha assim que foi referência para a cidade, para a sociedade, para as mulheres, assim, que todo mundo queria copiar, todo mundo queria ir, todo mundo queria ouvir? Tem alguém assim, Beneto. 1, 2, 3? Beneto. Era o cara, era top. Era Beneto, Joel, o Costa, Costinha, que até hoje está aqui. Continuou trabalhando, Costinha? Continua. E então vamos encerrar essa nossa conversa, que vai com certeza
bombar nas redes sociais e vai ser matéria para um futuro documentário sobre os pretos e pretas, negros e negras que fazem parte da história de Macapá. Para encerrar, eu queria que tu falasse, desse uma mensagem para todos os negros e negras, independente de religião, de identidade de gênero, enfim. Qual a mensagem que tu daria para todos nós que, de alguma forma, ainda sofremos a intolerância, o preconceito, a violência, num mundo, como tu colocaste muito bem, marcado pela violência? Qual a mensagem que tu daria assim para a sociedade, para as pessoas, para o Laguinho, para a favela, para o movimento negro? Mas antes disso eu queria que tu falasse, deixar essa mensagem, estou lembrando aqui, para ti quem é referência em Marabaixo, Batuque, na história dos negros aqui no Amapá? Batuque, o Batuque do Bolão. Batuque do Bolão. Para mim, é Marabaixo, até porque eu sou do Laguinho, mas o meu avô chamava-se Bernardino Francisco de Sena, era irmão de Gertrude. Então, nós éramos, na época, tinha o sócio e o novenário da festa. Então nós éramos sócios da Santíssima Trindade. Que hoje, eu falo, o Marabaixo não sai da casa de fulano, da casa de Bercano. Mas o Marabaixo era na favela. Quando nós caímos de festeiro, na favela o Marabaixo veio pro Laguinho, porque veio para a casa do festeiro, que seríamos nós. A minha tia trouxe o Laguinho. Quem é a tua tia? Gertrude. Gertrude Sarturnino? Isso. Que eu não tenho nenhum problema com as meninas, com nenhuma delas, nem Marli, nenhuma delas. Se a gente precisar, elas estão prontas para comparecer. Tá? E a mensagem que eu dou aos negros... Mas antes da mensagem final, eu queria fazer outra pergunta, já que tu tocaste. A diferença entre o toque do tambor e as festas do passado e as festas de hoje, com relação à questão do Marabaixo? Eu acho que há, sim. Porque primeiro, o Marabaixo começava a tocar aqui, dançava velhos, jovens, novos e crianças. Todos. Hoje eu não vejo isso. E muita coisa que não tem no Marabaixo. Por exemplo? Olha, quando nós fomos festeiros, meu avô tinha uma roça aqui. Então era servido o café da manhã, o almoço dos inocentes. E nessa fase do café da manhã, o pessoal da favela vieram e foram fazer uma coisa para servir o café que se chamava rusquilha, feito de curimã, da mandioca. E hoje não vê mais isso. Entendeu? Não vê mais isso. A bandeira sai de uma casa para outra casa. Só assim, 2, 3 casas. Então eu tô Marabaixo e está perdendo a tradição. Está perdendo a tradição, Marabaixo. E o que fazer para resgatar? Isso aí fica com o povo que faz o Marabaixo, né? Porque primeiro o Marabaixo era no gogó. Um cantava, a rodada respondia. Hoje é no microfone. Isso aí pra mim já não é tradição, já quebrou. Tinha que buscar multa. Tinha que ir pro mato cortar um mastro no domingo do mastro. No domingo do mastro. Os senhores, porque o meu avô fazia parte. E os de branco. Todos de branco para buscar o mastro no domingo do mastro. Aonde só ia buscar o mastro os homens, as mulheres não iam. Quando o mastro vinha um inocente, uma criança em cima do mastro, eles carregando uma criança em cima do mastro. Hoje não tem nada Bora disso. falar isso daqui. Isso aqui é interessante. Quando os homens iam para a mata cortar o mastro,
O que acontecia? Vinha uma criança sentada no mastro, quando eles vinham trazendo, estava no ombro, subia uma criança no mastro e vinham até onde o mastro ia ser levantado. E hoje não tem mais isso. Não tem. Então, para mim, o Marabaixo está perdendo a tradição. E os ladrões, no passado, eram todos improvisados. Sim. Um tirava o ladrão e outro cantava e respondia. Sim. Era uma provocação. Sim. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Tem até uma vez uma menina falou, eu vou ensaiar para dançar o Marabaixo, para rodar a saia. Eu acho que não tem necessidade disso. O Marabaixo, ele é um Marabaixo. É uma dança tradicional, é daqui da nossa, e a gente não pode deixar cair. E a mensagem que eu posso deixar para os nossos pretos, que eu sou preto, são que não baixa a cabeça, que fique todo o tempo de nariz erguido, porque ninguém é melhor do que nós. De nariz ou cabeça? Todo. Cabeça e erguida. nariz erguido. Não deixe que ninguém pise, porque se a gente deixar ser pisado, nós também não temos... nós perdemos a nossa dignidade, porque aceitamos. Somos pretos, sim, mas somos ser humanos, somos gente. E hoje, preto é o que ele quiser. Ele pode ser médico, ele pode ser doutor, ele pode ser advogado, ele pode ser o que ele quiser. Então, que não baixe a cabeça. Maravilha. Gostei desse... O negro, a negra pode ser tudo, o que ele quiser. O que ele quiser. E para encerrar esse bate-papo, eu queria que tu cantasse duas coisas. Primeiro, um ponto do seu Zé Raimundo. E depois, um ladrão do Marabaixo, que quando tu canta, tu lembra da tua ancestralidade, mexe com o coração. 2. Primeiro, o ponto do seu Zé Raimundo. Eu já estou tomada aqui, sabe? O ponto dele que eu gosto é: não me chame Zé Raimundo, eu não sou seu parceiro. Não me chame Zé Raimundo, eu não sou seu parceiro. Me chame Zé Raimundo, surrador de feiticeiro. E o ladrão do Marabaixo que eu gosto é assim: vinha descendo pra baixo, eu e mais o meu companheiro, na vila do Goiabal, na ponte do Limoeiro. Esse é o que eu gosto. Beleza, beleza. Parabéns, meu amigo Budeco.